veio aí com algumas mudanças, inclusive da questão da nossa comunicação em si. Então, a ideia é que a gente consiga aí agora transformar ideias em realidades, mudando um pouquinho o foco da atuação somente em gestão de projetos. Carla, se você quiser contribuir também, pode ficar à vontade, tá? Tranquilo, Eu estou passando tá ótimo. algumas coisas mesmo sobre economia de projetos, então a gente vem trabalhando também aqui em Goiás para que a gente consiga atuar dessa forma também, fazendo as pessoas transformar as ideias em realidade, potencializando ali as pessoas mesmo dentro da gestão de projetos. Deixa eu passar aqui. Aqui na nossa região, em todos os outros capítulos, né, o PMI, todos somos voluntários, todos trabalhamos e doamos o nosso tempo como voluntário. Então, é uma oportunidade de aperfeiçoamento, de crescimento, de estar envolvido mesmo com outras pessoas também que trabalham com gestão de projetos. Então, a gente consegue entregar todos os projetos que nós temos por causa dos voluntários e de todas as pessoas que se envolvem voluntariamente com o capítulo. E para isso, né, quem se interessa em ser voluntário, a gente tem uma plataforma de gestão de vagas para voluntariado, que é o vrms.pmi.org. Então, assim, você acessa essa plataforma, se cadastra, lá você vai conseguir visualizar todas as vagas que tem disponíveis, todas as opções, tanto no Brasil como vagas no exterior. Então, qualquer um dos capítulos do PMI Global, você vai conseguir acessar essas vagas e ser voluntário. Eu queria complementar aqui, Poliane, eu sou Sim. voluntária há 18 anos. É uma cachaça legal. que eu digo, né? Tanto que o PMI traz pesquisas colocando o que motiva o voluntariado, né? E normalmente o que vem em primeiro lugar é o networking, que é de fato, e eu brinco, hoje em dia eu já não sei mais, na verdade eu não sei viver sem, né? Mas Sim. Brincadeiras à parte, a grande vantagem do voluntariado é que é um ambiente onde você pode explorar e experimentar coisas que às vezes você não tem espaço dentro da tua empresa, né? Então, se você está na tua empresa ou no teu próprio negócio, né, pelo escopo que você está trabalhando, pelo foco, enfim, por diversos fatores. Então, um dos grandes ganhos que traz de você ser voluntário de uma instituição, né, como o PMI, é de você poder botar em prática coisas que às vezes você estudou e não tem essa oportunidade. E aqui é um ambiente totalmente aberto para isso. Além, obviamente, que eu falei que é o networking, que você acaba conhecendo muita gente. Muita gente a nível de Brasil, muita gente a nível global, trazendo não só oportunidades muito bacanas, eu mesmo nesse tempo todo já tive várias oportunidades, como você ter uma network muito maior para compartilhar conhecimento, trocar experiência. Então, ele é uma porta para tudo isso, né? Ele acelera. Não que hoje com as redes sociais você não possa, né, montar, mas com certeza você está vinculado a um trabalho voluntário dentro, né, de se é a profissão que você está de fato buscando e galgando, é uma oportunidade muito bacana. Eu, assim, super recomendo e sou muito satisfeita aí nesses meus 18 anos aí de voluntariado. Nossa, que bacana. E é isso mesmo, a gente acaba conseguindo, né, atuar em áreas totalmente diferentes ali do que a gente, né, se desenvolver em outras áreas que gostaria que talvez não tenha oportunidade na empresa, como você disse, né? Eu, assim, tenho atuado há 2 anos no capítulo, comecei ali como membro e estou hoje atuando como... Acabei não me apresentando, né? Mas hoje eu estou como diretora adjunta da Diretoria de Desenvolvimento Profissional e justamente isso, né? Eu tenho me sentido cada vez mais envolvida justamente por essa entrega mútua, né? A gente contribui com outras pessoas, em contrapartida ganha também várias outras coisas, né? Além de todas as pessoas bacana que a gente acaba conhecendo. Para ser filiado né, para ser filiado ao capítulo, a gente tem aí hoje a opção de pagamento em real,
no Brasil. Você faz a filiação anual e tem direito aí a vários benefícios. Então, no nosso site tem as formas de filiação vigentes, tem filiação para estudante, que o valor ele é bem menor do que a filiação profissional, para quem aí quer conhecer, está começando na área de gerenciamento de projetos. Então, a gente tem no site todas as explicações sobre esse tema, mas também tem os nossos contatos lá, que caso tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós ajudamos e auxiliamos também. E aí ser filiado é o que movimenta, né? O que nos faz conseguir entregar tanto valor aí para todo mundo, para toda essa comunidade de gestão de projetos. A Rosi colocou aí no chat o site do PMI Goiás, que tem lá essas explicações sobre filiação e tudo mais. Então, para quem é filiado, você tem uma área restrita e ali vários standards, além do próprio PMBOK ali com todo o seu acesso ao arquivo do PMBOK, que vem hoje com a senha, que é só você que consegue utilizar ali, que tem todas as suas marcações, inclusive seu ID no próprio arquivo em PDF de fácil acesso. Então, guia ágil também, que a gente já tem disponível lá na nossa área de filiado. Então, são vários benefícios aí para quem quer se envolver um pouco mais com a gestão de projetos aí com o PMI. Então, assim, aqui só tá alguns benefícios mesmo para quem é filiado, para quem participa, para quem está junto aqui com os capítulos, né? A gente tem sempre desconto em eventos, seminários, congressos, desconto. Agora a gente teve desconto para certificação, desconto em compras de livros, material, todo o material que tem no site também. Então, algumas das vantagens aí de ser filiado. Além do que nós falamos, né? A questão do network, que é gigantesco aí para quem está envolvido e consegue, né, seguir os passos aqui junto conosco. Os benefícios, repetindo aqui. Então, a parte de certificação, né, da gestão de projetos, também tem todas as instruções no nosso site falando sobre cada uma delas. Inclusive, a gente está com o desconto aí para quem quer se certificar em CAPM. Tivemos anteriormente um desconto para quem vai se certificar ainda nesse ano para PMP. Na verdade, a validade da certificação para essa certificação de quem pegou o desconto, ela tem 1 ano de prazo para poder fazer a certificação, assim como esse desconto que agora tem para CAPM também. Então, cada uma das especificações das certificações estão no nosso site também, quais requisitos, o que você precisa, como que você faz para poder acessar aí e entender um pouco mais sobre cada uma das certificações. Tem uma perguntinha aqui do Alex, onde que consegue o desconto? Para quem já tinha feito no site ali a submissão, recebeu um e-mail com desconto, mas pode me chamar depois, Alex, que eu te passo direitinho essas informações, tá? Tem um desconto e o período, eu te passo tudo certinho. Eu acredito que você tem aí meu contato, pode me enviar aí que eu te mando, ou então, qualquer um que tenha dúvida ou queira saber um pouco mais, pode enviar um e-mail para a gente também no contato@pmigo.org.br, tá? A Rose vai colocar aí no chat para vocês também. E aí agora a gente está com alguns eventos, continuamos, não paramos esse ano, então a gente teve toda uma alteração de cronograma, replanejamos todo o ano que tinha sido feito por causa da pandemia. Então, a maioria dos nossos eventos, ele está acontecendo online. Na verdade, esse ano e início de janeiro também, a previsão é que a gente continue trabalhando online. E aí eu gostaria de convidar vocês para participarem, conhecerem um pouco mais dos nossos projetos. Começa a partir de amanhã aí o desafio mensal do GP Informa, que é um dos projetos nossos aqui, que network nele é
do começo ao fim, então o pessoal consegue se interagir bastante. Hoje a gente tem aí outros capítulos também, outros 5 capítulos que estão participando junto conosco, e eles, assim, tá todo mundo muito animado com esse novo desafio. Eu confesso que eu tenho tentado agora acompanhar, mas o pessoal ali é forte, eles treinam bem mesmo, e o meu ranking sempre fica lá embaixo, mas eu tô ainda aí tentando acompanhar. Então, para saber um pouquinho mais sobre o GP Informa, como participar, como que fazer entrar para o desafio aí, concorrer também às colocações ali do nosso ranking, você pode entrar tanto no nosso Instagram, também tem todas as instruções no nosso site, e as vagas para você se inscrever também, tá? E aí a gente utiliza uma ferramenta, um aplicativo que faz a contagem, né? Mas é bem intuitivo, bem tranquilo, o pessoal tem gostado bastante. Outro evento também que começa logo mais é o Volunteer Team Building, que é um evento feito para voluntário mesmo, é para capacitação, e dessa vez a gente tem aí como convidado também um dos nossos parceiros aí também que está sempre conosco, que é o Alércio Bressano. Ele vai falar um pouquinho mais sobre o papel do líder na formação de equipes de alto desempenho. E já está com inscrições abertas, vai ser no dia 6 de outubro, às 20 horas, também online. É um dos projetos que passaram a ser online também, é o Team Building. E a Rose mandou aí o link das inscrições no chat também, para vocês que tiverem interesse de participar, também pode entrar em contato com a gente, ele está aberto para a comunidade. E agora, no próximo dia 15/10, nós teremos mais um webinar, que é com o Carlos Silva. Ele vai falar um pouquinho sobre gestão por resultados com OKR. Então, vai ser bem bacana também. Esse vai abrir as inscrições amanhã, né? A gente vai abrir as inscrições para ele amanhã. Já vai estar nesse link, nesse mesmo link que a Rose jogou aí no chat. Ele vai estar disponível também para inscrição do nosso próximo webinar. Já tomei um tempinho aqui da Carla, mas assim, eu gostaria de desejar aí boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada por estarem participando. Carla, muito obrigada por aceitar nosso convite. As perguntas, vocês podem mandar no chat, de acordo com o que for realizando, eu vou, né, juntamente com a Carla aí, respondendo as perguntas para vocês. E muito obrigada e boa palestra aí para você. Eu estou aqui, né, para qualquer coisa, você me chama. Tá bom, mais uma vez, obrigada aí pelo convite, né? A ideia é fazer um bate-papo muito descontraído, eu trouxe aqui alguns slides, até vou compartilhar, mas antes de até começar, eu quero dizer que eu super recomendo tanto o Alessio como o Carlos, tá? São super amigos meus, acho que vocês estão trazendo profissionais excelentes aí para falarem com os filiados de vocês, tá? Acabei de compartilhar meu WhatsApp, né? Não tem problema não tem nada para esconder. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, sem problema, zero problema. Não estou falando mal de ninguém aqui, não. Mas vamos lá, então falar um pouquinho do tema de Agile Coach, né? Afinal, que bicho é esse? A gente vem falando dentro das organizações, né, da importância, principalmente as organizações aí que estão passando por uma transição de um mindset mais tradicional. Eu até nem gosto, às vezes, de usar muito a palavra tradicional, porque para mim tradição remete a coisa boa, né? Ainda mais que eu sou gaúcha, gaúcho vem muito com a questão da tradição, né? Mas que a gente fala aí de uma mentalidade não tão adequada para o mundo que a gente vem vivendo hoje, né? Que a gente tem aí o mundo VUCA, que se fala também, mas muita volatilidade, muitas incertezas, que nos levam as organizações a cada vez mais buscarem formas de trabalho e abordagens que permitam aí uma maior flexibilidade, adaptabilidade. E aí o Agile Coach vem crescendo junto com esse conceito de agilidade, mas justamente por a gente estar num misto da organização estar passando por alguma transformação ou não estar num mindset ágil, acaba surgindo alguns mitos em relação a esse papel, e é isso que eu quero trazer para conversar um pouquinho com vocês hoje e depois falar um pouquinho de qual de fato é a responsabilidade de um profissional que esteja nesse papel.
Mas antes, eu deixo aqui meu LinkedIn, no final eu vou deixar de novo, então eu fico super à disposição aí para falar com vocês. Não vou me estender muito para falar do meu background, só trazendo um pouquinho que eu já adiantei, eu estou envolvida com PMI, na verdade são 17 anos, não 18, desde 2003. Logo depois que eu fiz a minha certificação PMP, que eu tive a sorte aí de cair no mundo 50 mil no mundo, que era um milestone que tinha em 2002 no PMI, foi muito bacana, porque eu acabei recebendo minha primeira ida num congresso fora, acabei recebendo um prêmio por estar representando aquele milestone de ter 50 mil PMPs no mundo. E o interessante que eu brinco, o PMI para mim foi um dos primeiros exemplos de você, quando a gente fala de exponencialidade, né? Porque eu fui 50 mil no mundo em 2002, 2003 já tinham 100 mil PMPs, depois foram para 300 e muito rapidamente chegou aí perto da casa do 1 milhão, né? Então, é algo realmente que foi visto o valor e segue aí como sendo. E isso o meu lado, né, de vida PMI. Falando um pouquinho do tema que a gente vai falar aqui de Agile Coach, também em 2003 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de experimentar a abordagem ágil. Tá? Então, eu estava envolvida num projeto, numa multinacional de tecnologia, onde até interessante o cliente era a Globo, que hoje eu estou como Agile Coach na Globo, então também 17 anos depois eu acabei trabalhando dessa vez no outro lado da mesa, né? E me deparei que o que a gente entregou lá em 2003 ainda não foi descontinuado, parte ainda vive do que a gente fez de entrega lá. Foi aqui só um parênteses, né? Para mim foi uma surpresa assim bem bacana. Mas voltando lá, então minha primeira experiência foi com XP, não sei se todos aqui conhecem, mas Extreme Programming, e que é a programação em pares, muito focada direcionado por testes, né? De você fazer desenvolvimento dos testes e cenários de teste muitas vezes antes de ter o próprio código e ter o trabalho aí então dos desenvolvedores trabalhando em pares de uma maneira bem simplista, né? Dentro aí obviamente, né, de um ciclo de vida ágil que o XP traz. Então, desde lá, eu venho trabalhando numa abordagem híbrida, mas com uma mentalidade muito focada em adaptabilidade, flexibilidade, questão de contexto, que a gente vai ver que é muito que se espera aí de habilidades e competências de um profissional que atue como Agile Coach, tá bom? Então, falando um pouquinho de Agile Coach, eu quero ouvir antes de vocês. Eu montei aqui uma perguntinha no Mentimeter para vocês responderem, afinal, qual é o papel do Agile Coach? O que vocês acreditam como papel? Eu vou clicar aqui para aparecer o código, mas é só vocês entrarem, então, no mente.com, pode ser via celular, pode ser via computador, se vocês tiverem aí à mão, entrarem com esse código, ele vai pedir um código, é o 5349019, e eu deixei disponível para cada um de vocês poder entrar aí com 3 palavras do que vocês entendem como um papel do Agile Coach. Tá bom? Então, vou dar uns 5 minutinhos aqui, enquanto vocês preenchem. Que vai dar bastante subsídio até para ver onde é que a gente aprofunda mais. Conseguiram entrar, pessoal? Eu vi que tem algumas perguntas no chat, deixa eu olhar aqui. Ah, legal, obrigada, Rose, botou o link aqui, né? Bacana. Facilitador, direcionador, mentor. Que mais? Apoiador, líder, agilizar. Legal. Alguém sabe aqui a origem da palavra agilidade, aproveitando aqui enquanto vocês escrevem? Se alguém souber, pode ativar. Não sei se você deixou, Poliane, ativado o microfone aqui, mas só por curiosidade. Se alguém conhece Sim. a origem.
eles conseguem abrir, sim. Tá. Não, pessoal, isso é uma pergunta que eu faço com frequência e que eu também faço uns 3 ou 4 anos que eu descobri, apesar de estar trabalhando aí com agilidade, né, com algumas abordagens ágeis desde 2003. A agilidade, ela vem daquele esporte agility. Não sei se vocês conhecem, mas aquele esporte do cachorro que ele passa por barreiras e aquele cãozinho que for mais treinado e de derrubar menos barreiras, né? E cometer menos faltas e conseguir chegar, então, em menor tempo, tendo essa flexibilidade de desviar dos desafios que ele encontra na jornada dele, é o esporte agility. Tá? Então, a palavra agilidade veio disso e nos remete muito à questão, né, de que agilidade não significa entregar mais rápido, mas significa entregar valor mais cedo do que eu entregaria, né, no modelo cascata e com adaptabilidade e flexibilidade, com rápida resposta a mudanças de premissas, a mudanças de necessidade de mercado. Mas vamos lá, voltando aqui ao tema. Bacana, mentor, a gente vai falar sobre isso, facilitador, legal, apoiador, agilista, agilizar, liderar. Tem uma palavrinha aqui que pode remeter a um dos mitos, que é o direcionador. Tá? Então, a gente vai ver aqui que, na verdade, um Agile Coach, ele fomenta, mentora, guia, mas ele trabalha muito com a cocriação. Tá? Então, não seria tanto aqui um papel de um Agile Coach direcionar a organização. Mas a gente vai falar um pouquinho mais e no final dá para a gente discutir de novo sobre essa questão do direcionar, né? Mentorar, liderança, bacana. Voltando aqui à apresentação, depois no final eu vou gerar um PDF desse cloud aqui, dessa nuvem aqui que a gente gerou em conjunto, tá bom? Então vamos lá, passando por alguns mitos. Alguns vão parecer bastante básicos, mas quando a gente entra numa organização que é bastante tradicional, que não teve a oportunidade de experimentar o ágil, seja num time independente, um time Scrum, um time que esteja atuando com um Kanban, você se depara muitas vezes com esse tipo de expectativa que eu vou trazer aqui, ou até mesmo não só expectativa, mas como crença, né, de que aquele profissional naquele papel vai te ajudar. Então, primeira delas é o Agile Coach prescreve soluções para o problema da organização. É muito comum você chegar numa organização que não está ainda habituada com mindset ágil, ela te apresentar um problema e dizer, cara, quando é que você vai me apresentar a solução, o fluxo ou a resposta para esse meu problema? Não é esse o papel do Agile Coach, não é ele sentar e prescrever um remédio, né? Ele não vai chegar e dizer, olha, para você, você vai seguir assim, nesse passo e o seu problema está resolvido. Né? O Agile Coach, ele vai ajudar com que a organização perceba de fato qual é a causa, dentro do contexto, dentro da maturidade dela, co-criar junto quais seriam as principais práticas ou abordagens que vão te auxiliar a resolver aquele problema. Lembrando que um dos princípios que tem da agilidade é justamente você trabalhar colaborativamente, né? Você ter times multidisciplinares que de forma colaborativa, cada um agregue com os seus talentos, competências, experiências para aquele resultado. Então, é um trigger, né? É uma armadilha muito simples de você, quando está começando na profissão, até na ânsia, por você já ter passado por situações similares, passar a prescrever e a responsabilidade da adoção do ágil passar a ser sua como Agile Coach. E não é, você é um facilitador para que a organização adote e encontre seu caminho. A gente vai ver que existem várias formas e de acordo, né, com a maturidade da organização, talvez eu vá ser mais um mentor, ajudando que as pessoas adquiram a capacidade em trabalhar dessa forma, ou às vezes um coach que eu questione e as próximas pessoas já têm as ferramentas, enfim, para trabalhar. Mas isso a gente vai falar um pouquinho depois.
O outro comum também, Agile Coach é um especialista em um framework ou prática como Scrum. Então, eu preciso de um Agile Coach, eu preciso de um cara que entenda de Scrum. Sim, conhecer framework, sim, conhecer algumas das práticas, ou a maioria das práticas é um dos requisitos, mas ele vai muito além disso. Né? Então, é muito comum a gente ver no mercado, como em qualquer profissão, né? Não é específico no Agile Coach, mas muitas pessoas às vezes fazem uma especialização, né? Um curso, uma certificação em Scrum, um curso, uma certificação em Kanban, ou seja, qual a ferramenta ou o framework, e elas mesmas se posicionarem como um Agile Coach, e a gente vai ver que isso é um passo. Você tem vários outros caminhos e jornada que são esperados que agreguem aí no toolkit desse profissional para que ele possa trabalhar de fato como um Agile Coach. E isso não vem só do profissional. Algumas organizações erradamente também precisam de um Agile Coach, precisa de alguém que entenda de Scrum ou de alguém que entenda Kanban. Tá? Então é um outro mito aqui também que a gente encontra com muita frequência, é bastante comum. O outro é o Agile Coach faz a gestão do time ágil. Não, Agile Coach não é gestor. Agile Coach não faz distribuição de tarefas com o time. Agile Coach não faz a gestão do time. O Agile Coach ajuda, mentora, faz o coach para que o time se desenvolva, ajude a perceber gaps. Você pode usar várias ferramentas aí como Agile Coach, como a que vem do Management 3.0, que é o mapeamento de competências, por exemplo. Você vai trabalhar junto com o time, ver questões da onde, né, não só melhorias no fluxos, mas de competências, skills que você possa trabalhar com o time, mas você não é o gestor. Lembrando, só para completar aqui, que o Agile Coach é um papel. Eu posso estar no papel de Agile Coach e ser um gestor de um time, de uma equipe, mas são chapéus diferentes. Não é a responsabilidade ou um papel de um Agile Coach. Ok? Agile Coach faz a gestão do projeto, programa, área. É muito parecido com o primeiro, né? Mas o Agile Coach não é um gerente de projeto ágil. Ele não é, depois eu vou explicar um pouquinho por que eu trago programa e área, mas ele não é um gerente de programa. A gente está falando aqui programa tanto no sentido de abordagens preditivas, como o programa que você traz de produto. Tem um pouquinho de conceitos diferentes entre os dois programas, mas ele também não é gestão. Gestor, assim como ele também não é um gestor de uma área. De novo, ele pode estar em dois papéis. Eu posso ter um gestor de área que tem as competências de um Agile Coach e ele pode estar fazendo os dois papéis. Mas não é essa a responsabilidade nem um papel esperado de um Agile Coach. E por último que eu trago aqui, Agile Coach, Team Agile Coach, Enterprise Agile Coach são somente nomes diferentes para uma mesma atuação na organização. Também não, a gente vai entender, vai ver aqui, que é o próximo slide que eu já vou trazer para vocês, que existem focos diferentes, maturidades diferentes esperados de cada Agile Coach, e de novo, nada impede que uma pessoa esteja fazendo mais de um dos papéis, pode estar em alguns momentos sendo um team, até escrevi Team Agile Coach, mas é Agile Team Coach, ou sendo um Agile Coach, um Enterprise, mas são focos e competências diferentes esperadas daquela pessoa a cada momento. Ok? Até aqui alguém tem mais algum mito ou já ouviu algo aí distorcido de expectativa esperada de um Agile Coach que gostaria de contribuir até para a gente discutir aqui? Pode mandar no chat aí, pessoal, ou ligar o microfone também. Mas assim, na minha experiência, o que eu, assim, mais comum que eu encontro dentro de uma organização é essa expectativa mesmo um pouquinho distorcida aí do que esse profissional vai apoiar. Tá bom? E aí, remetendo a esse último ponto, eu trago aqui do Agile Coaching Institute e que o Discipline Agile se baseia também nesse conceito do Agile Coaching Institute, que é o que se espera em termos aqui, a gente vai falar de foco de um Agile Coach. Então, você tem 3 níveis, como eu comentei. Você vai ter o Agile Team Facilitator ou Agile Team Coach. Muitas vezes, aqui sim, pode ser
também com o papel, né, de Scrum Master, líder de projeto ágil, pode ter várias nomenclaturas aqui. Mas o que é esperado, então, da pessoa que está nesse papel, nessa função? Que ele tenha a capacidade de facilitar, fomentar junto a um time, às vezes 2 times, não é muito indicado que a pessoa esteja nesse papel, mais que uns 2 times para ela poder estar de fato focado, mas de novo isso vai depender da maturidade dos times. Quando eu tenho times muito maduros em agilidade, ele exige menos de um Agile Team Coach ou de um Agile Team Facilitator, e ele pode estar ajudando diversos times, mas focando tanto no seu desenvolvimento individual, no desenvolvimento do indivíduo dentro do time, como práticas que tragam uma melhor performance, um melhor trabalho no dia a dia com o time, que sejam aderentes ao objetivo que aquele time tem, com os desafios que aquele time tem, com o contexto daquele time, com a característica daquele time. Eu vou estar olhando muito com o foco do que aquele time contribui dentro da próxima camada, que daí a gente já vai para a camada de programa aqui. E o que é esperado, então, do que de fato é o título aqui da nossa palestra, de um Agile Coach? O Agile Coach ele vai estar olhando mais para um nível de programa. Para quem não está muito familiarizado, quando a gente fala em Agile escalado, a gente tem alguns níveis de atuação dentro da organização. Então, a gente começa já a falar de um Agile mais escalado aqui. Então, ao mesmo tempo que eu tenho times trabalhando, né, dentro das suas células e do seu conceito de time, eu tenho, então, o Agile Coach trabalhando justamente para que esses times tenham sincronia, sintonia, que o foco, muitas vezes, quando a gente está falando de um ágil escalado, é que um conjunto de times é que vão entregar uma determinada solução. Então, eu vou estar trabalhando cerimônias de programas, como um PO Sync, que é o sincronismo entre os POs dos times, como um Scrum of Scrum, por exemplo, normalmente é facilitado por um Agile Coach. Ele vai apoiar, então, os Agile Team Coaches no desafio do dia a dia que eles têm com os times, com uma visão mais integrada. Ele vai ajudar principalmente a camada gerencial que está dentro do programa, e aqui quando a gente fala em estrutura funcional, são os gerentes que estão dentro deste programa. Quando a gente fala na operação, que pode ser virtual, lembrando que dentro de uma operação que você tenha na organização, um papel pode estar sendo exercido por várias pessoas que têm cargos e funções diferentes, são coisas diferentes, né? Então, o Agile Coach vai estar ajudando aqui o responsável, por exemplo, pelas entregas do programa, que muitas vezes é conhecido como Solution Delivery Leader dentro da organização, vai estar mentorando e ajudando no desafio pessoas que trabalham cross-teams, como serviços compartilhados, que você tem aí, né, o Shared Services. Então, ele vai estar apoiando a integração de, por exemplo, Solutions Architects, vai estar apoiando justamente o trabalho aí dos LSS, que são os especialistas que também navegam cross aí entre os times. Então, ele vai estar olhando a nível de programa, apoiando os Agile Team Coaches, assim também como as pessoas que lideram no nível de programa também. Tá? Então, aqui você começa a trazer alguns skills um pouco diferentes do que da pessoa que está olhando para time. Por isso a importância de quando uma empresa olha para a contratação de um Agile Coach, buscar justamente qual a experiência que ele tem, não só em termos de um framework, ou de uma prática, como eu comentei, mas já começa a ter uma questão aqui de visão de negócio, de uma implementação, por exemplo, de OKR a nível de organização, a nível de programa, começa a olhar questões aqui que vão além de times, que já vão para dentro daquele programa da organização. Mas dentro de uma organização eu posso ter vários programas. Por exemplo, dentro da Globo mesmo, a gente tem aí, por exemplo, programas
que estão dentro de Value Stream. Hoje eu estou dentro, por exemplo, do programa aí de jornada de vendas, onde a gente faz parte do Value Stream de D2C, que era conhecido de vídeos, que mudou de nome recentemente também. E tem outros programas lá dentro. Tem programas de Globoplay, programas do Globo ID. Então eu começo a ter diversos times que estão dentro do nível de programa, mas eu preciso também olhar para a estratégia da organização e trazer esse resultado de forma que ele esteja sintonizado com a estratégia da organização, que agregue de fato valor, que os times estejam trabalhando dentro dos programas de forma integrada, e esse vai ser o papel então do Enterprise Coach, ou Enterprise Agile Coach, onde ele vai estar mais fortemente ainda que os outros coaches, vamos dizer assim, olhando para questões de cultura da organização, fomentando e facilitando as mudanças organizacionais. Ele vai estar olhando aqui os desenvolvimentos dos líderes no nível estratégico. Então, a gente aqui está falando de CEO, CFO, CIO. Você começa a ter aí uma outra abordagem. Então, por isso a importância de quando a gente entra na carreira buscando agilidade, é olhar muito, né, onde eu quero me posicionar. E, de novo, não existe aqui papel mais importante ou menos importante do que o outro. São papéis com focos que vão ajudar a organização a rodar práticas e abordagens ágeis dentro da organização. Tá? Então, não é uma hierarquia. Né? A gente não está dizendo aqui que um Agile Coach é um líder dos Agile Team Coaches. Obviamente que normalmente esse profissional ele tem uma experiência maior, mas não necessariamente tem que ter, e ele vai ajudar então os Agile Team Coaches dentro dos times, assim como Enterprise Agile Coach vai apoiar os Agile Coaches para que o programa esteja cada vez mais aderente e aí integrado com os objetivos da organização. Pessoal, dúvidas até aqui? Algum ponto que não ficou muito claro? Falando um pouquinho do Discipline Agile, as certificações são bem aderentes a esse modelo que o Agile Coaching Institute traz. Não é à toa que tem premissas e pré-requisitos diferentes para cada uma das certificações. Então, quando eu falo do ficou DSM agora, né? Que é o Discipline Scrum Master, eu estou falando aí no nível de indivíduo e de time, a experiência normalmente que ele pede para que eu possa buscar essa certificação. Né, e também eu tenho o DSSM, que daí é o Senior, que é muito mais em termos de time. Quando eu falo do DCA, né, que é o Discipline, que é que mudaram os nomes agora, era CDCA, agora eu tenho Discipline Agile Coach, né? Que é o DAC, então era CDAC, virou DAC, exatamente. Ele busca que a pessoa já tenha vivência e experiência em trabalhar agilidade a nível de programa, múltiplos times, contextos dentro de programas, ou também ele vai essa certificação para os dois também com Enterprise Coach, mas o DA trouxe agora a certificação em Value Stream, né? Que Value Stream a gente está falando ao nível de organização. Tá, então, as certificações aí do DA também aderentes a esse modelo de atuação dos coaches, né? Você ia falar alguma coisa? E tem uma perguntinha do Daniel aqui, que ele fala um pouco sobre aquela questão do mito, mas eu acredito que cabe aí até pela essa função que a gente está falando, né? A Agile Coach é responsável pela adoção do Business Agility ou seria um mito? Então, quando a gente fala da adoção do Business Agility ou da agilidade, ele é o principal facilitador, né? Olhando para cá, o que a gente tem? Um Agile Coach, ele vai estar justamente orientando os gerentes, né? Se eu for no nível de Enterprise, eu vou estar trabalhando a mudança cultural com os gerentes, mas o Business Agility, ele tem que estar ligado à estratégia da organização e tem que ser algo que, de fato, os CEO, CIO, né, os executivos aí
C-level estejam engajados e estejam promovendo dentro da organização. Então, o papel do Agile Coach nesse cenário é ser realmente um advisor, é mentorar neste contexto, é fazer o coach neste contexto, mas tem que ser algo que esteja ligado a uma decisão estratégica e, inclusive, que tenha indicadores e metas, né, estratégicas de resultados para essa transformação para o Business Agility. Ele entra no processo junto com as outras iniciativas que a organização tenha. Claro que ele vai ter um papel fundamental, né? Quanto mais o Agile Coach conseguir engajar e fazer a leitura do contexto da organização e conseguir trabalhar principalmente a questão cultural, mais ele vai facilitar e acelerar esse processo. Mas não é a responsabilidade dele que o Business Agility aconteça. Tá. Daniel, vi que você está balançando a cabeça aí. Né? Ele é corresponsável, sim, né? Porque ele é um braço, vamos dizer, né? Ele é um papel muito importante nesse processo, mas não é a responsabilidade final dele de que isso aconteça. Tá? Beleza? É estranho, isso é uma discussão que a gente tem, né? É muito comum, porque às vezes é que tá, então por que eu estou pagando um Agile Coach, né? Mas é justamente a mudança da mentalidade. Eu só vou atingir resultados do que eu espero dentro das minhas iniciativas com uma rápida adaptabilidade e flexibilidade se eu estiver trabalhando colaborativamente. Esse é um conceito, é um princípio básico quando a gente fala do ágil. Até porque eu não trouxe aqui para vocês, mas eu gosto muito do Landscape da Deloitte. Se vocês procurarem aí o Landscape, a última versão que eu vi era a 3 da Deloitte, ela traz uma figura de todas as práticas e abordagens ágeis aí que existem no mercado e é um monte de pontinhos. Então, você esperar que uma única pessoa seja capaz de prescrever e fazer uma transformação é humanamente até impossível. Né? Então, muitas vezes, até a melhor abordagem, a melhor prática, é o próprio time que vai trazer. Né? O Agile Coach vai estar facilitando para que o próprio time traga, porque ele que está no dia a dia, ele que sabe os desafios que ele tem, ele é quem melhor conhece de fato a maneira de encontrar, né, o como que a organização pode trabalhar, e aí que está o grande valor do Agile Coach, é conseguir integrar negócios com tecnologia, times de desenvolvimento com times que não são de software, né, com times como marketing, enfim. Esse é o grande papel, esse é o grande desafio. No momento que você consegue trabalhar, que todos estejam engajados e realmente acreditando no propósito, que também esse é o grande desafio, né? Será que todo mundo entende qual é o propósito dessa jornada para que de fato esteja engajado? Esse é o principal papel do Agile Coach, é entender aonde os papéis não estão claros, aonde o propósito não está claro e trazer essa comunicação mais fluida para dentro da organização. Então, por isso que quanto mais eu trabalho no nível das camadas aqui, que eu saio do time, que eu vou para programa e vou para o Enterprise, não é à toa que eu trago aqui, né, para o Enterprise Coach, focar na cultura. Né? Aí vem várias competências e habilidades para se trabalhar a cultura. Lembrando aqui, né, eu amo cultura, eu tenho certificação em transformação cultural também, e cultura, quando a gente fala de cultura, eu não mudo da noite para o dia. Quando eu estou falando de cultura, são mudanças de atitudes e crenças. Né? Então, são coisas que eu vou trabalhando no dia a dia dentro da organização. E isso vem justamente no experimentar algo novo, aprender com aquilo, disseminar dentro da organização e as pessoas passarem a repetir, né, em qualquer área da organização, e quando aquilo passa a ser normal, eu mudei a cultura da minha organização. Quando algumas atitudes e comportamentos começam a disseminar dentro da organização e aquilo passa a ser prática do dia a dia. Então, também é uma jornada que eu tenho aqui dentro da organização. Qualquer transformação que eu vou fazer, seja ágil, seja digital, eu não tenho como fazer isso sem passar por uma mudança cultural também. Ela sempre vai estar junto.
Então, esse principal papel que eu posso dizer que aqui de um Agile Coach é trabalhar isso. Tá bom? Algum ponto até aqui? Beleza? Bom, o que eu trago depois aqui em relação ao Agile Coach, nossa, travou aqui um pouquinho, a gente fala aqui, né, eu falei um pouco do foco do trabalho, mas quais são as principais competências, e ele vai estar aplicando mais ou menos uma dessas competências de acordo com o quê? Contexto. Né? Falando um pouquinho aqui do Disciplina Agile, eu comecei a aplicar algumas práticas, né, e ferramentas que o Disciplina Agile traz desde 2018, foi antes ainda da aquisição do PMI, né? Fiquei muito feliz quando o PMI adquiriu, porque facilitou aí para fazer a capacitação e a certificação. Mas o que me atraiu, trazendo um pouquinho aqui para o contexto do PMI, do Disciplina Agile, foi dois na verdade, né, dos 7 princípios do Disciplina Agile, que é contexto conta, né? Então, como Agile Coach, você tem que olhar muito o contexto e ter escolhas é muito bom, né? Ou seja, o Agile Coach vai ter que estar sempre olhando, beleza, a gente está trabalhando de uma determinada forma, mas qual o contexto que eu estou hoje, qual a maturidade que eu estou hoje e o que eu posso experimentar de diferente? E ver alternativas em busca da melhoria contínua, né? Que é o famoso PDCA, e eu gosto muito do PDSA, não sei se todos vocês conhecem, mas é do Deming também. Então, o Plan, Do, Check and Act, que é o princípio aí da melhoria contínua, o Deming antes mesmo tinha criado o PDSA, que agora está aparecendo de novo aí para as empresas que estão nessa jornada e nesse desafio do ágil, que é só mudança aí da letrinha do check por study, né? Ou seja, eu planejo, faço, analiso e estudo o resultado, mesmo que o resultado não tenha sido aquilo que eu esperei, mas para aprender algo com ele, né? E aí eu vou atuar. Eu não faço só uma checagem, eu estudo o meu resultado, né? Então, interessante que o Deming criou antes do PDCA, mas o PDCA foi muito mais disseminado e agora voltou de novo o conceito aí do PDSA. Mas voltando para essa figura que eu trago. Então, olhando para o contexto, olhando para a maturidade que o meu time tem em termos de agilidade, eu vou estar né, muitas vezes usando muito mais uma competência do que a outra, ou em alguns times, tendo que usar mais uma competência do que a outra. Mas vamos falar um pouquinho de algumas competências que o PMI traz, mas ele também é do Agile Coaching Institute. Vocês vão encontrar esse material aí também em outros lugares das competências e enfim, os papéis esperados aí do Agile Coach, que um deles é support. Então, é a pessoa aí que vai suportar a mudança e a transição, tanto para a organização como para as pessoas, porque mudar não é algo fácil, né? Ninguém gosta muito que mexa aí no seu queijo e sempre foi assim, e tá bom assim, a organização sempre atingiu resultados dessa forma, por que eu vou querer mudar? Então, vai suportar exatamente, né, aquela curva que a gente tem da mudança, ele vai estar apoiando aí a organização nesse sentido. E algo que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito, que foi uma pessoa que eu trabalhei dentro da CA, que é Agile Coach aí há alguns anos, que é o Roberto Argento, que eu nunca mais esqueci, em relação ao Agile Coach, que eu trago para mim também, é que um Agile Coach não pode ser apegado ao emprego. O que significa isso? Um Agile Coach tem que ser fiel aos princípios e nas crenças que ele tem da agilidade que ele traz. E é muito comum, às vezes, com uma organização, com a cultura que ela pode ter bem tradicional, o Agile Coach, às vezes, se recolher num posicionamento, se recolher num feedback, com medo com que isso possa prejudicar a sua carreira ou o emprego, né? Ou uma promoção dentro da organização. E ele tem que estar muito mais fiel aos princípios, de fato, como transparência, na comunicação, e o próprio princípio que eu trouxe de
contexto, de você brigar para que o time de fato possa fazer escolhas e não seja uma decisão, por exemplo, do executivo, eu vi num evento que Scrum é bom, a partir de hoje toda a organização vai trabalhar Scrum. O Agile Coach tem que ser esse advisor, e aí você, se você está... como é que eu vou dizer? Se você está funcionalmente abaixo desse líder que você tem que mentorar, você não pode ter medo de perder seu emprego, não, se você quer fazer um trabalho real de Agile Coach. Tá? Então, o suporte vem muito isso, do suporte genuíno mesmo, do que a organização precisa. Claro que a gente sabe, né, que a vida atual aí, o mercado não está fácil e a gente pensa muitas vezes, né, nas questões aí de sobrevivência, e cada um tem o seu contexto, mas um Agile Coach consegue de fato fazer um bom trabalho quando ele consegue passar por cima das pressões políticas naturais que existem dentro de uma organização. Beleza? O guide aqui é guiar indivíduos e times para que usem abordagens ágeis. Aqui, cuidado um pouquinho, não é um direcionador, mas sim, ele é a pessoa que vai trazer alternativas para aquelas dores, né? Então, a organização traz, por exemplo, as nossas entregas não estão... Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, mas nossas entregas... não estão ligadas à estratégia, enfim, ao valor da organização. Ok, o que a gente pode trabalhar nesse sentido? Eu posso apresentar a questão de OKR, por exemplo, né, que faz esse desdobramento, mas, por exemplo, a gente sabe que implementar o OKR, olhando às vezes para o contexto, a organização ainda não está com essa maturidade, dá para discutir outras alternativas, como você tem aí, por exemplo, o GQM, que é Goal, Question and Metric, que é muito facilzinho, muito simples das pessoas pegarem e começarem a utilizar, e talvez para o objetivo daquela organização eu nem precise ir adiante para uma implementação de OKR, por exemplo, dentro da organização. Então, é conseguir guiar dentro daquela dor que alternativas que ele tem, né? E o próprio time às vezes traz e você conseguir, dentro com o time, trabalhar essas questões. O outro aqui é a questão de ser um coach, e aí é legal que eu trago aqui, quando eu sou um coach, quando eu sou um mentor, nem sempre é muito claro para as pessoas a diferença de coach e de mentor, eu não sei se aqui todo mundo tem isso claro, mas quando eu falo em coach, eu não trabalho neste momento com o time, apresentando alternativas. Eu faço questionamentos para o time, que ele mesmo perceba caminhos que ele possa encontrar, né? E quando você tem aí um time que muitas vezes tem as competências, mas só não está conseguindo parar para se questionar, é uma ferramenta fantástica você ter aquelas perguntas assim poderosas que a gente chama no coach, que o próprio time vai perceber aonde está a causa, o próprio time vai perceber os caminhos e ele mesmo vai trazer naturalmente. E nada melhor para você ter o engajamento de um time, para você ter o engajamento das pessoas para um desafio, para uma iniciativa, do que ser algo que foi proposto por elas a ser implementado. Né? Então, quando você percebe que o time tem as competências, que tem a maturidade, mas só não está conseguindo parar para pensar, é uma ferramenta fantástica. E aí, se alguém quiser procurar, vocês podem encontrar aí perguntas poderosas, em inglês eu não lembro qual é o nome que elas têm, que vem do Agile Coach, vem um pouquinho que vem do coach, perdão, que vem de ferramentas de coach, do próprio PNL, que são formas de você fazer perguntas. Por exemplo, o porquê às vezes é agressivo. Por que você fez isso? Né? Às vezes a pessoa já responde algo na defensiva. Se você perguntar o que lhe motivou, o que te levou a fazer determinada ação, o que aconteceu, a pessoa vai ser muito mais aberta normalmente do que ela ouvir um porquê você fez. Então tem aí algumas formas de você muitas vezes quebrar o gelo, né, para que a pessoa de fato traga o problema, para que a pessoa de fato
seja transparente, né? Se sinta, que a gente fala muito aí do ambiente seguro, né? Psicologicamente seguro, que ela se sinta segura em expor de fato, ou até ajude ela a encontrar de fato aonde está a causa ou aonde pode ser o caminho. A outra competência aqui é o teach. Então, muitas vezes você precisa trazer capacitação, você precisa trazer workshop, você precisa trazer treinamentos, e aqui entra sim o papel do Agile Coach, de ele trazer um workshop para se discutir práticas de Kanban, para ele trazer um workshop para falar de Scrum, para ele trazer aí um workshop para falar de Lean, para falar de value stream, da importância de cadeia de valor, mapeamento de cadeia de valor. Então, é o papel dele, dentro de um contexto, dentro de uma necessidade, fazer esse treinamento, que pode ser nível de organização, pode ser dentro dos times. O ideal até, se o Agile Coach for fazer dentro dos times, que ele capacite o Agile Team Coach e ele ajude o Agile Team Coach nesse teach com os times, que você vai estar ajudando aquele Agile Team Coach também a crescer e a evoluir. Né? Lembrando que você é muito mais um facilitador, mas sim é um papel você trazer treinamentos, né? Muito mais em sentido de workshop, que é mais leve, mas de práticas e abordagens dentro da organização. Opa, desculpa, gente, passei aqui sem querer. Mentorar, então lembrando um pouquinho a diferença do mentor e coach, né? O coach vai muito mais fazer perguntas para que as pessoas encontrem caminho, e o mentor, tanto no nível do indivíduo como no time, ele vai trazer experiências que ele vivenciou muito parecida, que ajude o time a refletir se seria um caminho para eles. Ele vai mentorar os times no crescimento e desenvolvimento das capacidades e competências deles. É muito comum uma pessoa do time perguntar: poxa, hoje eu estou, por exemplo, num determinado papel aqui dentro do time, mas eu gostaria muito de ser um Agile Coach, eu gostaria muito de ser um Agile Team Coach, eu gostaria de ser um PO, eu gostaria de passar para um outro papel. Então, o Agile Coach pode ajudar e deve, né, ao próprio indivíduo, porque isso faz o crescimento dele pessoal, faz um crescimento da maturidade do time, que vai trazer aí um crescimento para dentro da organização também. Né? Então, é sim papel ajudar o indivíduo, ajudar os times a evoluírem e as pessoas terem oportunidade aí de exercerem vários papéis, né? Porque isso tem muito a ver até com a motivação, crescimento e desenvolvimento das pessoas dentro da organização. E vem aí o facilitar, então, né, que você vai trabalhar a transição de formas de trabalho que você tem hoje para outras formas, e aí você vai facilitar através de dinâmicas, vai facilitar através de ciclos exploratórios de um novo modelo, ciclos exploratórios de uma nova prática, definição de piloto dentro da organização, trabalhar. Uma coisa importante que a gente esquece às vezes, né, porque a gente pensa muito em eliminar, né, documentação, e tem que eliminar aquela que se perde tempo, né, que não traga um valor agregado. Mas um ponto extremamente importante de um Agile Coach para trabalhar dentro da organização é, assim que inicia a jornada de busca, seja do Business Agility, trabalhar a governança. E aqui a gente não está falando da questão da governança pesada, burocrática, cheia de processos, cheia de regras, a gente está falando da governança Lean. Que um dos grandes desafios quando a gente fala em mudança cultural, em facilitar essa mudança, é que muitas vezes as pessoas, por exemplo, não têm muito claro qual é o papel e os limites de cada papel. Então, sim, é o papel do Agile Coach ajudar a organização a ter definições de papéis, limites, responsabilidade de cada papel dentro da organização, você ter a questão de indicadores, né? Eu falei de OKR, mas existem práticas e não posso esquecer que se eu tenho como meta buscar o Business Agility, quais são as métricas? Quais são os objetivos que eu tenho até com o próprio Business Agility? Que indicadores eu vou ter
para mostrar se eu estou no caminho certo também dessa minha iniciativa de Business Agility e até para pivotar. Poxa, a gente achou que nesse caminho a gente ia melhorar, por exemplo, a qualidade, a gente ia melhorar a integração entre a área de negócios e com a área de desenvolvimento, e isso não está acontecendo. Que indicadores eu vou usar para isso? Né? Para saber se as práticas que eu estou trazendo, que às vezes funcionam para dentro de uma organização, mas não vão funcionar para outra. Então, se eu não tiver indicadores, se eu não tiver métricas que me ajudam a ver e que eu tenha a cadência, olhar para elas e, de fato, fazer a pivotagem quando necessário, adaptar, eu também não vou... se eu não meço, qualquer coisa serve, né? Então, esse facilitar a transição está muito ligada a papéis, responsabilidades, indicadores, métricas, clareza de qual o objetivo. Uma coisa comum também, quando você entra como Agile Coach numa organização, é as pessoas dizerem, eu estou trazendo aqui porque a gente quer se tornar mais ágil. E aí, muitas vezes, você começa a transitar dentro da organização e pergunta para as pessoas, por que vocês estão investindo em agilidade? Muitas vezes as pessoas não têm claro o propósito. Então, esse é o primeiro passo. É saber para quê. Para que eu me mantenha no mercado, para que eu aumente o meu market share, para que eu reduza custos em desperdícios, enfim, né? Eu preciso ter muito claro, porque aí eu consigo ter as minhas métricas, consigo ter os meus indicadores para saber se eu estou atingindo também resultado nessa minha iniciativa de busca de agilidade, de business agility, e como todas as iniciativas e como todas as metas que eu tenho na organização e objetivos, ela também vai ser reavaliada com uma certa frequência e pode mudar, né? Afinal, a gente está vivendo aí no mundo de adaptabilidade e flexibilidade. Mas eu só vou conseguir mudar se eu souber como é que estão as minhas métricas em relação a essa ação. Pessoal, basicamente esses pontos, né? Eu falei com você, Poliana, que eu ia trazer só alguns slides para trazer alguns conceitos, mas a ideia mesmo é a gente agora, se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês tiverem exemplos do que funciona, né? Do que vocês aí, não sei se todos têm a oportunidade de estarem aí como líderes ágeis de times ou, né, em nível de organização, se alguém quiser compartilhar também, com certeza vai agregar aí para nossa experiência. A gente tem aqui alguns compartilhamentos. Eu vou parar a minha apresentação aqui. Tá, joia. Até tinha uma aqui do Alex, que ele estava falando sobre a questão da cultura, né? Ele falou aqui que ele aprendeu da pior forma que não se muda a cultura, se a estrutura não for mudada primeiro, né? Essa questão da cultura organizacional, né? Para as pessoas mudarem, adaptarem, seguirem aí a própria estrutura da instituição, ela tem que acompanhar isso, né? Legal. E até eu gostei, eu vi agora aqui que o Alex botou a estrutura entre aspas, porque uma pergunta frequente é, poxa, para eu me tornar ágil, eu tenho que rever todos os meus cargos e funções e o organograma, né? A estrutura organizacional, e de fato, para eu começar, eu não preciso. Claro, quanto mais níveis hierárquicos tiverem, maior vai ser o desafio. Mas quando eu falo aqui em cadeia de valor, que é a value stream, que a gente chama, né, da organização, que eu vou ter os programas e projetos, tudo isso pode ser virtualizado. Então, não necessariamente precisa ter um DPAR e nem deve ter um DPAR para os cargos e funções da organização. Então, eu posso ter um PO, que é um gerente, e um PO, que é um analista dentro da minha organização. Porque ele vai ser PO pelo conhecimento que ele tem de negócio, / tecnologia, enfim, que eu vou aplicar de ferramenta para o desenvolvimento daquele produto e serviço. Então, eu posso ter algo muito core business do negócio, que um gerente, de repente, tem essa visão mais estratégica e vai estar atuando como PO, mesmo sendo gerente. E eu posso ter entregas de produtos e serviços, como, por exemplo, posicionamento em redes sociais, que uma pessoa, às vezes, que é um analista, tem muito mais conhecimento e vai contribuir muito mais no backlog do meu produto do que um gerente. Então, não tem absolutamente nada a ver.
Mas, de novo, se é muito hierárquico, se existe a cultura muito de se respeitar o gerente, né? Vou ter uma questão cultural de um desafio maior. Mas eu não preciso, de fato, mexer na estrutura funcional. Eu preciso passar a fazer minha operação virtual independente de cargos e funções. E sim com papéis e responsabilidades, lembrando que se eu estou a nível de time, se eu estou no nível de programa ou de value stream, nenhum desses papéis tem maior importância ou hierarquia sobre o outro. É camadas de foco de atuação e objetivo de entrega naquela camada que eu estou trabalhando. Tá? Então, é muito comum um Agile Coach, às vezes, está fazendo, em um determinado momento, o papel de um Agile Team Coach ou até mesmo de um Enterprise. É claro que depende dele ter o skill para isso, mas do que a organização está precisando naquele momento. Tá? Sim, essa adaptabilidade, né? Sim. Tem um outro comentário aqui do Cláudio, né? Ele falou, excelente webinar, Carla. Qual o paralelo que você faz com o papel de coach tradicional? Entre o Agile e o coach tradicional. Tá, olhando para aquela última imagem que eu trouxe, é um skill do Agile Coach trazer ferramentas e práticas de um coach. Então, como eu citei, por exemplo, quem fez coach já ouviu falar das perguntas poderosas que eu citei um pouco, é uma ferramenta que vem do coach. O coach também trabalha questões de desenvolvimento do indivíduo, mas que ele se autodesenvolva e eu não traga as soluções. Então, está muito vinculado a isso. Né? Então, sim, mais um conjuntinho de ferramentas que eu, como Agile Coach, vou aplicar. E facilita. Eu acabei buscando certificação em Agile Coach também, em 2011, pela ICC, muito não para ser um coach. Eu até pratiquei, porque é importante você praticar, mas com o objetivo de ser mais um conjunto aí de ferramentas para eu aplicar como profissional nas situações com os times. Então, sim, tem sim aderência, assim como ferramentas para né, para trabalhar a questão da mentoria, como ferramentas para eu trabalhar como facilitador, como ferramentas para eu trabalhar aí como um instrutor, né, que tem o Teach ali, formas de você trabalhar workshops e treinamentos. Parece algo assim, poxa, um super-homem, né? Mas, na verdade, você trabalha colaborativamente. Acontece muito de, por exemplo, tem que ser um instrutor, tem que entender de tudo. Cara, no meu time, com certeza, vai ter um especialista, por exemplo. Vou falar, o Kanban é até mais comum de um Agile Coach ter, mas, por exemplo, eu posso ser um Agile Coach que não tive muita vivência em Kanban, conheço, mas eu tenho alguém no meu time que é o cara fantástico. Não preciso eu trazer o treinamento, eu tenho que fazer com que o treinamento aconteça. Né? Então, é muito essa leitura de trabalhar colaborativamente. Né? É fazer que o treinamento aconteça, é fazer que a facilitação aconteça, mas muitas vezes não precisa ser necessariamente eu, mas promover que as coisas aconteçam dentro da organização conforme o contexto e a necessidade. Legal. O Cristiano, ele contribuiu aqui com a gente também, ele falou que ele descobriu que ele vive o exercício do Agile Coach empiricamente. Isso vai nortear para ter uma ação lógica. Né? Esse entendimento dele aqui, uma contribuição junto do Cristiano também. Legal. Tem uma perguntinha aqui do Daniel. Ele diz o seguinte: entendo que qualquer pessoa, para se definir como coach, deve ter uma bagagem. Qual seria a bagagem esperada de um Agile Coach? Quanto tempo de experiência? Tá. Então, assim, eu brinco que às vezes, claro que o tempo é importante, mas a qualidade da experiência, né? O que ele conseguiu experimentar. Então, se hoje eu sou um profissional que busco ser um Agile Coach, primeiro passo é experimentar práticas e ferramentas. Isso eu posso fazer a nível de time. É começar a vivenciar. Quanto mais vivência eu tiver, mais lições aprendidas eu vou ter e mais eu vou conseguir ter empatia com as dores e os desafios que os times que eu vou ser coach estiverem enfrentando. Ainda que esses times encontrem soluções diferentes das que eu apliquei.
Uma vez que eu consigo colocar em prática, o próximo passo é procurar liderar times mesmo, né? E lembrando que um Agile Team Coach vai além de, por exemplo, pode ser até o próprio Scrum Master, é um caminho comum, mas ele vai além de como, por exemplo, sendo um Scrum Master, tá olhando só para as cerimônias do Scrum. É começar a fomentar no time o explorar outras ferramentas, ter muito esse olhar de legal, bacana, o que temos hoje nos atende, mas como podemos ser melhor? E exercitar, ele pode fazer isso no nível de time, que é o conceito do Lean, a melhoria contínua. E à medida que ele vai aplicando no time, ele vai errando, acertando, aprendendo, e as falhas, eu brinco que às vezes com as falhas a gente aprende muito mais do que as coisas que a gente acerta da primeira vez. Se a gente for abrir aqui um webinar de falhas, eu tenho certeza que eu vou ter um monte de falhas aqui para contar para vocês, e vocês com certeza vão ter outras, e a gente aprende muito com isso. Então, é ir além, né, daquele framework que foi adotado dentro da organização e, naturalmente, ir buscando novas oportunidades. Mas, respondendo um pouquinho a questão de tempo, eu diria que um Agile Coach, olhando a nível de programa, você precisaria aí, sei lá, uns 3 anos, talvez, algo nesse sentido, pelo menos uns 2, 3 anos, mas já conseguindo atuar em mais de um time, não tá só com a vivência de um contexto, de um único time, conseguir ter sido pelo menos aí um Agile Team Coach de uns 2 times em paralelos, preferencialmente em contextos diferentes, preferencialmente que estejam aplicando práticas e ferramentas diferentes. Isso vai ajudar bastante. Mas acho que uns 3 anos, mas de novo, eu não sou muito presa a tempo, né? É a qualidade do que você consegue experimentar e vivenciar, é a vivência que vai trazer essa bagagem. Então, às vezes eu posso ter 3 anos uma pessoa fazendo a mesma coisa, por exemplo, aplicando Scrum num time, e eu posso ter uma pessoa, sei lá, 1 ano, 2 anos, que vivenciou Kanban, que vivenciou Scrum, que vivenciou mapeamento de cadeia de valor, que vivenciou uma série de questões. E também a gente não pode esquecer a bagagem ainda que a pessoa tenha, mesmo não sendo um agilista, vamos dizer assim. Que, de novo, a gente está falando do Agile Coach. Mas, como eu comentei, eu tive a oportunidade lá em 2003, mas essas competências de ser um facilitador, ser um mentor, ser um coach é de qualquer líder, né? Então, eu posso já ter toda essa bagagem, toda essa prática, mas não ter tido a prática ágil, de abordagem ágil, mas eu já tenho as competências, eu só estou aprendendo a aplicar aquelas competências numa nova abordagem. Então, se eu já tenho essa bagagem, talvez 6 meses, 1 ano, eu possa ser um Agile Coach, porque eu já era um coach. Eu já era um mentor, eu já era um facilitador, eu já era uma pessoa que promovia a transformação cultural dentro da organização, e eu só estou trazendo aqui mais ferramentas ágeis. Mas lembrando que o principal é o mindset. Se eu já tinha um mindset de flexibilidade, adaptabilidade, cocriação, colaboração, que é muito mais importante que qualquer outra coisa que a gente esteja falando aqui, que é a forma de pensar. Esse é o principal, porque o resto você vai construindo com os próprios times aí o caminho. Isso mesmo. O Daniel agradeceu aqui pelo retorno. E é isso, deixa eu ver. Ele colocou aqui, interessante ponto de vista, eu já era coach, estou aplicando as vivências em vários níveis há cerca de 1 ano. E isso é muito comum, é mais comum do que se imagina, porque a gente está falando de mindset, né? De maneira de pensar. E algumas pessoas sempre tiveram, outras trabalharam e mudaram, e que bom que a gente pode mudar, mas Sim, é isso mesmo, né? E aí só vai agregar na bagagem mais práticas de ferramentas que vão te ajudar a poder ser coaches de times, enfim, da organização. Legal. Muito bom. Eu queria agora agradecer novamente todo mundo por ter participado, ter ficado até agora. Nós vamos enviar aí no chat para vocês o link da pesquisa, para vocês deixarem a opinião de vocês, disserem se gostaram, o que gostaria de ter mais aqui nos nossos webinars do PMI Goiás, e saber a opinião de vocês mesmo, se né, aqui já tem alguns elogios, todo mundo gostou da palestra, todo mundo gostou de participar aqui. O próprio Daniel agradeceu aqui também. Mas eu gostaria, vocês vão receber logo mais no e-mail o certificado de participação desses que estiveram aqui conosco e essa pesquisa novamente. Mas quem se sentir à vontade em já fazer
a pesquisa, o link está aí, fiquem à vontade, a gente, né, é sempre bom ouvir a opinião de quem está participando, quem está vendo aqui, quem está junto conosco, para que a gente possa melhorar mesmo, tá? Obrigada novamente, Carla, e a gente se vê numa próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço e, nossa, não vi o tempo passar. Agora que eu olhei a hora, e nossa, 9h17. Caramba, espero Não que eu é? não tenha falado demais, porque eu começo a falar. Espero que eu não Não, tenha nem, falado eu demais aí. acho que ninguém viu esse tempo passar, viu? Porque foi ótimo mesmo. Tomara. Mais uma vez, muito obrigada mesmo, né? E aí, um bom descanso a todos, né? Uma boa noite. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.